Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma quinta-feira, a última quinta-feira do ano. Ontem foi Natal, então Feliz Natal e um ótimo ano novo, aí um ótimo 2025. E para a gente fechar o nosso último episódio do ano, antes, calma aí, eu tenho que agradecer os apoiadores antes que eu esqueça. C3 é a agência de marketing para tudo que você precisa. Go for Ride, paixão por mototurismo, quer viajar de moto? Liga aí neles. Leque Chaves, gestão de clientes eficientes, fica a dica. E a Isa Reis, que é carreira de valor e alto impacto. Então, segue eles lá. E pra gente fechar com chave de ouro, o Experiências Contam troca um pouquinho de papel. E hoje a gente vai estar com uma pessoa que vocês estão acostumados a ver desse lado aqui, perguntando as coisas. É a mãe da Mari. É a esposa do Gustavo. Ela não tem pet. Vocês já conhecem ela, porque ela tá aqui sempre, só que ela faz um monte de perguntas, só que hoje ela vai ter que responder as perguntas. Hoje a gente tá com a Tati Souza, fechando o nosso ano. Tô nervosa, gente. Pega leve, Dai. É o primeiro dos podcasts dela do outro lado, entendeu? É o segundo. Não, que isso, eu vou querer saber todas as histórias que a gente do metadinho, do gente o ano todo. Hoje a gente vai saber lá desde o começo, vou fazer como ela pergunta. Tati, desde os primórdios, como é que você chegou até aqui? Gente, tô nervosa, tô com frio na barriga. Mas antes de mais nada, é muito legal sentar aqui. Quando eu sentei é que eu falei, caraca, eu acho que eu realmente, nesse longo desse um ano inteiro, eu nunca tinha sentado e desfrutado de fato desse sofá. É um divã. É um divã. Né? E agora eu tenho, agora eu posso. Eu tô na casa. A gente fala todos os anos da Ásia. A gente fala isso pra todos os convidados, só o Gustavo fez isso. Aqui é um divã, então, de fato, a gente vai fazer disso um divã e uma sessão terapia. Obrigada, Dai, minha amiga, terapeuta. E, bom, antes de mais nada, né, obrigado você de querer, né, me escutar. E, enfim, meus primórdios. Sou mãe da Mari, sou esposa do Gustavo, mas antes disso, eu sou filha da dona Joana, filha do seu Ney, vinda lá de Taubaté, e eu adoro muito, quem me conhece sabe que eu adoro enaltecer a minha cidade, eu gosto muito sempre de contar a minha história, porque é um trabalho que eu faço comigo mesma, né? De nunca me deixar esquecer da onde eu saí, de nunca me deixar esquecer qual é a minha raiz. Porque às vezes quando a gente fica perdido nesse mundão grande, né? Nessa São Paulo doida, a gente é muito tentado a nos desvincularmos, né? Da onde a gente veio, por N questões, e a gente quer começar uma vida nova em algum outro lugar. Um dia eu quis começar uma vida nova e optei por isso, você me ajudou nisso, você faz parte disso, mas eu sempre tive esse compromisso de não esquecer de onde eu vim. Então, por isso que eu sempre falo, a Tatiana de Taubaté, e muitos me conhecem como Tatiana de Taubaté, e eu tenho muito orgulho disso. Você conta como é que ele chama, gente? Só vê a musiquinha na cabeça. Monteiro Lobato. Sim, gente, não é Tananã de Taubaté, é Monteiro Lobato. Não vou nem citar aqui. É Monteiro Lobato, Hebe Camargo, Fego Camargo, Mazzaropi. Tem muito orgulho de toda a história, a cultura literária que tem em Taubaté. Quando você chega em Taubaté, tem lá a cidade literária do Vale do Paraíba. Essa é a entrada de Taubaté, eu gosto muito disso. Tive muito contato na minha infância, cresci dentro do sítio do Monteiro Lobato. Hoje a Mari pequenininha, ter acesso ao Monteiro Lobato é muito gostoso, gosto muito dessa história, carrego muito dessa cultura. Muitas pessoas falam assim, Tati, você é muito alegre, você é muito brincalhona, criançona, e só mesmo eu linko isso à minha trajetória em Taubaté,
É uma cidade infantil, é uma cidade literária. Cresci com a Emília, cresci com o Pedrinho, cresci com todas as histórias. Com medo da Cuca. Com medo da Cuca, com medo do Saci que se escondia atrás das árvores de romã. É do romano. Tem. Então eu gosto muito de todo esse mundo lúdico que naturalmente a gente precisa ter, né? E Taubaté, graças a Deus, tem essa cultura, então eu trago muito comigo com isso, todo esse mundo lúdico que envolve. Eu nasci num bairro, eu não nasci lá, mas eu fui para lá com 2 anos de idade. É um bairro que meus pais moram até hoje, que eu convivo lá até hoje, que chama-se Gurilândia. Falou, galera da Gurilândia! Eu vivo lá até hoje. Gurilândia significa mundo da criança. Então, eu gosto muito de todas essas histórias e gosto dessas raízes, e por isso que eu faço muita questão de continuar enaltecendo e dando voz para a minha história, né? Eu não quero apagar isso de mim. Bom, cresci em Taubaté, minha mãe costureira, o meu pai é um comunicador nato, meu pai fala muito bem, a minha mãe também, eu tenho muito jeito da minha mãe de conversar, de fazer amizade. O meu pai é uma pessoa que fala muito bem, que se apresenta muito bem. O meu pai é muito conhecido em Taubaté porque meu pai trabalhou em grandes lojas, em grandes redes varejistas, Mapping, Arapuã. Nossa Senhora, agora ela entregou a idade. Não, meu pai que trabalhou. Meu pai era criança, mas depois meu pai deu para Arapuã. Mas depois o meu pai virou funcionário público, mas o meu pai trabalhou muitos anos na Pernambucanas, que anos depois eu fui também trabalhar na Pernambucanas. Foi meu segundo emprego. Gente, esse eu não sabia que ela trabalhou lá, entendi, porque você pagou tanto caro, mas depois... Eu ia chegar nesse ponto, gente, Meu pai trabalhou muitos anos na Pernambucanas. Anos depois, eu fui trabalhar na Pernambucanas como meu segundo emprego. Eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. E a minha mãe sempre foi costureira. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre teve muito contato com o público, né? Isso cria muito da minha personalidade, de eu gostar de falar, de eu gostar de me comunicar, de eu não ter problema com comunicação, porque a minha casa sempre estava cheia de gente, com pessoas de todos os níveis, mas a minha mãe costurava muito para as pessoas, e naquela época tinha uma valorização mais alta com costureira, roupa sob medida, alfaiataria, né? Tá voltando essa coisa da alfaiataria hoje, mas na época da minha mãe, valorizava-se muito isso. Então a minha mãe costurava para as mais altas lideranças das empresas. Taubaté é um polo industrial, Taubaté tem grandes empresas, tem LG, na época, né, Ford, a Ford da época, Volkswagen, a Ford fechou, a Volkswagen está lá ainda. Está lá. E Chevrolet, Nestlé, tem grandes fábricas lá. Então a minha mãe costurava para toda essa alta liderança, porque as pessoas tinham que estar sempre muito bem arrumadas. Então essas pessoas frequentavam a minha casa porque minha mãe costurava para elas. Nós sempre fomos evangélicos, minha mãe sempre costurou também para as pessoas elegantíssimas das igrejas, as saias, os ternos para as pessoas. Então essas pessoas sempre frequentavam a minha casa, então a comunicação era nata ali. E o meu pai, enquanto ele era vendedor, e mesmo quando meu pai passou no concurso público e meu pai trabalhou por quase 40 anos, 30 e poucos anos, se aposentou recentemente como funcionário público, mas ele ainda assim, nas férias, ele continuava trabalhando em algumas lojas. As pessoas chamavam ele para trabalhar nesse período de Natal, Ano Novo. E eu, com 12, 13 anos, eu ia para as lojas ajudar o meu pai nessas lojas a trabalhar, né? Então, em resumo, eu tive muito contato com o público, sempre gostei muito de me comunicar, sempre olhei essas pessoas, como a gente tinha esses contatos com as pessoas de alta liderança das empresas lá, ou o pessoal que o meu pai atendia nas lojas, eu olhava e falava assim, eu quero ser assim, eu quero trabalhar bem arrumado. Não sabia que as pessoas faziam, mas eu queria trabalhar bem arrumada, eu queria trabalhar maquiada, eu queria entender o que as pessoas faziam, mas eu queria ser aquilo. Eu vou contar para vocês, a Tati realmente gosta de maquiagem. A Tati acordava 40 minutos antes para se maquiar. E eu sei disso porque ela mora em casa, não tem isso. E ela acordava em 40 minutos e eu falava, cara, não, eu vou dormir. É isso. Paralelo a isso, teve meu convívio na igreja, que em alguns podcasts, quando a gente conversou com o Giovanni, lembra? A gente falou sobre isso, né? De como a convivência
na igreja acaba te desenvolvendo espiritualmente, que naturalmente você consegue ter um discernimento muito mais relacionado a sentimento, inteligência emocional, inteligência espiritual, e como isso naturalmente são fatores que te elevam a lidar quando você está no mundo corporativo. Então, quando eu realmente comecei a me envolver no mundo corporativo e mudei de cidade, vim para cá, passei todos aqueles perrengues todos, toda a minha inteligência emocional que eu desenvolvi enquanto eu estava me desenvolvendo como ser humano, na minha adolescência, com tudo aquilo que eu aprendi na igreja, foi fatores assim primordiais para hoje eu me tornar quem eu sou e principalmente conseguir ter um equilíbrio emocional, né? Então todos esses fatores fizeram com que a Tatiana, aos 19 anos, fosse 19 para 20, na verdade, fazia poucos meses de fazer 20 anos, conseguisse ser aprovada numa seleção para trabalhar na LG. Por conta, fato engraçado, fato interessante, que poucos sabem, como eu sempre gostei de conversar bastante, me conectava com pessoas, eu ia muito ao cinema, eu ia muito ao shopping. E numa das minhas idas ao cinema, com 14 anos de idade, eu fui convidada a trabalhar no cinema. Você tá sempre aqui, quer trabalhar aqui? Eu quero! Entreguei do cinema na minha casa, falei, mãe, vou trabalhar no cinema. E foi meu primeiro emprego, comecei a trabalhar com 14 anos no cinema do Taubaté Shopping. Fiz muitas amizades lá e me desenvolvi lá, e comunicação, público, atendente mesmo, gente, de pegar o papelzinho da porta lá. Tinha papel, para quem não sabe, cinema no passado. Era Você papel, tinha que ir gente. até a bilheteria, Comprar. pegar na fila, comprar, e tinha um papelzinho e não tinha lugar marcado. Isso foi uma evolução do cinema. Exatamente. E fiz isso, era dentro do shopping, foi meu primeiro emprego. Depois de lá, me conectei com o pessoal da Pernambucanas, que meu pai já trabalhava lá antigamente. Fui trabalhar na Pernambucanas. Tive meu desafio de empreendedora. Com 18 anos, eu pedi para ser mandada embora da Pernambucanas. Fiz um acordo para poder pegar minha rescisão e abrir uma loja. Eu abri uma loja com a minha mãe com 18 anos de idade. Mas, aos 19 para 20 anos, eu concorri a uma vaga na LG, na produção da LG, quando a LG chegou em Taubaté, quando eles inauguraram como é que se diz? O polo fabril deles de celulares. Eles inauguraram lá em 2005, isso. E aí eu me candidatei e eu queria dinheiro para não poder fechar a loja. Eu queria trabalhar para poder sustentar a loja. E aí fui para a LG, trabalhava no terceiro turno, rodava à noite trabalhando e saía de lá e ia direto para a loja, para manter a loja, e à tarde eu dormia, à noite ia para a faculdade, da faculdade eu ia para a LG. Nossa Senhora, quantos anos fazendo isso? Eu fiz isso, para manter a loja, eu fiz isso por 6 meses, depois não teve mais. Tive que fechar, tive que admitir os erros, fechamos a loja. Mas daí foi onde eu realmente me apaixonei. Na época ali, eu não posso nem falar que eu me apaixonei pelo mundo corporativo, porque era chão de fábrica, você bem lembra. Era chão de fábrica mesmo. E tanto que eu ainda não fazia faculdade, eu fui fazer faculdade com o salário da LG. E como eu já tinha 20 anos, né? E aí quando eu fui definir, como eu tinha o salário da LG, eu falei, agora eu vou definir minha faculdade. Eu queria fazer engenharia de produção, porque eu me encantei com todo aquele mundo de fábrica e pessoas. Eu tinha 20 anos, mas de alguma forma liderar pessoas, porque tinha lá líder de linha, sabe? Uma coisa assim, que era para você liderar as pessoas, para você ler as specs lá, para montar os telefones. Então eu me apaixonei por todo aquele processo. Eu falei, nossa, eu vou fazer engenharia de produção. Porque quando eu entrei ali, eu falei, cara, aqui eu vou aprender tudo e aqui eu vou crescer e tudo mais. E eu realmente trabalhei para aquilo, né? É muito importante quando você trabalha e você consegue, embora eu não tenha feito a faculdade de engenharia de produção, não fiz carreira na linha de produção, na produção, mas é muito importante você se posicionar e falar assim, cara, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou aprender, e você criar aquele ambiente, né? Você entender, falar, eu vou para aquela cadeira, eu vou trabalhar porque eu vou chegar ali. Mas você já tinha, Tati, quando você pisou na LG, uma organização grande, né, dentro de Taubaté, quando chegou lá deve ter tido bastante barulho, né? Muita repercussão. Era grande, gente, né?
E o foco era a contratação só de mulheres. E tem uma especificidade por isso, né? Por causa da mão, né, ter mais detalhes e atenção a mais detalhes. Mas em que momento, quando você chegou, você falou, cara, eu sei onde eu quero ir. Não vou mais fazer engenharia de produção, já sei o que eu quero. Na época, dentro existia a hierarquia de cargos dentro da produção. E minha cabeça era limitada. De novo, eu tinha 20 anos. Minha cabeça era limitada. Então, eu almejava ser líder. Primeiro tinha uns cargos, assim, baixos, mas era líder de linha. Aí eu falei, não, eu vou ser líder de linha. Depois que eu vou ser líder de linha, eu vou ser líder da produção. E aí tinha os trabalhos administrativos, que eram as meninas que ficavam dentro das salinhas, que faziam o administrativo da produção. E na minha cabeça, era aquilo ali. Só que o que eu queria para mim como carreira, enquanto carreira, a longo prazo falando, era ser as pessoas que iam bem arrumadas comprar roupas com a minha mãe. Era aquilo ali. Só que eu ainda não entendi exatamente o que era. Onde que eles estavam? O que eles faziam, né? Exatamente, eu não entendi. Eu só queria... E ali na produção, eu não podia trabalhar bem arrumada. Porque era uniforme, porque era bota de... Proteção por conta de linha. API. EPI. Equipamento de segurança. É isso daí, pessoal. Tô nervosa, gente. E aí, tinha que usar as botas. Depois até que abriram a mão, mas no comecinho tinha que usar a bota, tinha que usar óculos, porque a gente soldava. Gente, eu soldei telefone. Eu soldei o seu Primeiro smartphone. Flip, o seu telefone de flip da época da LG, o Baby da Telesp celular, eu que soldei. Respeita a minha história. Foi logo o Baby, né? Foi Baby da Telesp celular. Minha solda da Tatiana ali, gente. Então, tinha aquele negócio. Então, eu sabia que aquilo ali seria pra mim um trampolim. Mas ali eu ainda não podia trabalhar arrumada de salto. Então, eu sabia que eu vou passar por essas cadeiras, porque eu sempre tive muita clareza na minha cabeça sobre processos. Eu não podia sair da produção com 20 anos e ir para um cargo alto dentro dos escritórios, cara, lá na parte de cima. Para mim, ali, eu ainda achava que era um negócio mais... Não, aqui ainda para mim não dá. Então, eu entendi esse processo e desenhei isso e trabalhava para isso. Então, eu sempre deixava muito bem claro para os meus líderes da época ali. Oi, Glauco, você tá bom? Tá lá, tava até recentemente na LG. E que fechou, né, lá em Taubaté. Sim, fechou. E aí eu deixava isso muito bem claro com os meus líderes. Teve o Wagner Locatelli também, sempre me ajudou. E aí a LG tinha processos, você deve lembrar, tinha processos internos de recrutamento interno. Então eu fazia todas aquelas provas. Em resumo, fiquei quase 3 anos na linha de produção, trabalhando de madrugada, fazendo faculdade à noite, ou seja, não foi fácil. Assim, tinha dia que eu chorava de sono, tinha dia que eu não conseguia dormir durante o dia, de tanto pó de Guaraná com Coca-Cola que eu tomava, porque eu não podia dormir, porque eu tinha que entregar excelência no que eu fazia. Eu tinha muita preocupação, porque embora era uma linha de produção que malemar as pessoas sabiam quem eu era, porque era muita gente, eram mulheres, majoritariamente mulheres. Mas como as pessoas malemar sabiam quem eu era, mas eu tinha muita preocupação de entregar um trabalho de excelência. Eu não podia, porque tinha uma teste de qualidade no final. E o teste de qualidade no final da linha do terceiro turno era um teste muito mais minucioso. Por quê? Porque as pessoas dormiam, as pessoas invertiam as coisas, porque é sono, é normal. Então o teste de qualidade era muito mais rigoroso no final da linha. Eu tinha muita preocupação de eu ser pega na qualidade, porque assim, eles vão achar que eu tô dormindo, eu não posso dormir. Então eu tinha uma preocupação muito forte em mim de entregar excelência. Então era muito pó de Guaraná que eu tomava. Não façam isso em casa. E aí tinha dia que eu chorava, porque eu queria dormir, não conseguia, porque eu tava sob efeito de pó de Guaraná. E aí tinha dia que eu não podia dormir, porque eu tinha que estudar pra prova. Então foi uma época muito complicada, até que não foi no primeiro teste de aproveitamento interno que eu passei. Eu passei, eu acho que no terceiro, se não me falha a memória. E eu passei para trabalhar dentro da expedição. Então, na LG são 3 prédios, e aí o prédio base era o da
era o de produção, e aí o prédio do meio, você lembra? O prédio do meio era o prédio da expedição, e o prédio de cima, isso não foi arquitetado para isso, só que o prédio primeiro, que era o mais baixo, era o da produção, tipo, chão de fábrica. Aí o do meio era o da expedição, tá melhorzinho. O prédio de cima era o todo administrativo, tipo, era o sonho de todo mundo chegar no administrativo. Qual que é o seu objetivo? Chegar no terceiro prédio? Chegar no terceiro, que era o prédio mais alto. O objetivo era lá. Mas, trazendo um pouco aqui para o meu lado espiritual, Deus sempre faz muito além daquilo que você pensa, sonha ou imagina. Porque eu realmente, quando eu comecei a entender todo o ecossistema da LG, eu realmente almejei demais estar no terceiro prédio. Porque, para mim, estar no terceiro prédio era o ápice da carreira de qualquer pessoa. Chegar ali é chegar no administrativo, galgar um cargo de liderança, não ter que, né, lidar com a galera de produção, estar na produção, me ensina a vida. Chegar no terceiro, ela me ensina a vida. Eu não passei por aquele prédio. Eu fui direto pro headquarter em São Paulo, que é um negócio que eu jamais imaginei. Tati, você fez planos para ir para São Paulo para se mudar? Jamais, não fiz. Mas é porque Deus realmente faz aquilo muito além daquilo que a gente sonha ou imagina. E isso foi o transbordar de Deus. Aí eu passei na prova, no teste, fui trabalhar com o time de logística dentro da expedição, no prédio 2. Isso era 2007. 2007. Isso era 2007. E fiquei 2 anos e meio na produção. Maio, junho de 2007, eu fui para produção. E aí, lá na produção, tive um outro contato, entendi um outro ecossistema, logística, inbound, outbound, expedição. Tive grandes líderes que me ensinaram muito do que eu sei hoje. Hoje eu estou à frente de uma área de vendas, mas todo o background que eu conquistei nessa área de logística, embora tenha tido muitas evoluções, né? Hoje a logística tá muito inovada, mas os primórdios da logística daquela época, a raiz da logística ainda não mudou. Então, aquilo ali foi um aprendizado para mim, assim, de suma importância. Entender de logística, entender do carro que sai, do carro que volta, do lead time, de ter contato com a vida de quem está ali dirigindo o carro, de quem está expedindo. Fez muita diferença na minha carreira. Foi uma época, assim, de escola mesmo. E aí, em 2009, eu já estava sendo gerenciada por uma outra gestão, Álvaro Barizon, e aí teve toda uma reestrutura da época da LG, tomou-se a decisão de desconectar toda a operação de logística em Taubaté e conectar com o pessoal de São Paulo, e aí foi uma época que começou a revolucionar muito o CS. Hoje a gente fala muito CS, Customer Success, né? Graças a Deus essas coisas estão evoluindo, mas na nossa época começou a ter uma revolução muito sobre CS de Customer Service, de ter um serviço focado para cliente. Mais ou menos o que era o Customer Success hoje, mas com a limitação da época. Sim. Né? A gente entendia o Customer Service como um diferencial na época. Era. Né? E aí começou-se a falar muito sobre Customer Service, uma área para atender cliente, uma área para conectar cliente, uma área só para entender os BO do cliente. E aí, grata surpresa desta vida, que em 2009, quando começou a ter essa revolução, Daiane Andrade, que está à frente deste podcast, se tornou líder deste então, projeto. A Dai, você tinha quantos anos na época? 20? Deixa eu ver. Em 25, 26. Deixa eu ver. 2009? 26? 2009. Eu tinha 23. 26. E aí, eu, enquanto assistente de logística, tinha muito contato com você, Dai, e a gente fazia muitas interações, né? Então, eu já tinha muito contato com o pessoal daqui de São Paulo, né? Time comercial, você me cobrava as expedições, eu contatava o povo de comercial, porque o comercial me ligava para cadê meu carro? Cadê minha carga? Cadê minhas entregas? Então, eu comecei a ter muito desse relacionamento com o pessoal daqui de São Paulo. E aí que chegou em mim o convite de eu vir para São Paulo. E foi aquele negócio, tipo assim, cara, o que eu vou fazer em São Paulo?
que vai acontecer? Eu tava há um ano, e foi no começo do ano de 2009, e eu tava entrando no último ano, tinha acabado de entrar no último ano da faculdade. E eu tava vivendo comissão de formatura, a formatura da faculdade, tava naquele auge todo, puta, último ano, aquela coisa toda. Recebi o convite, eu falei, meu Deus, que eu faço? Larga tudo e vem para São Paulo. E aí eu fui conversar com os meus pais, e aí os meus pais super me apoiaram. Aí eu chorei muito, falei, meu Deus, o que eu faço? Enfim, gente, vim para São Paulo. Aí vim para São Paulo, e aí eu ingressei na área de Customer Service, né? Eu saí do time de logística e operações e comecei a ter um relacionamento direto com o time comercial. Que a gente vai atender pernambucanos. Eu ia chegar nisso, gente, fui atender pernambucanos, olha. E aí são as evoluções da vida, né? O como de fato é gratificante, né? Como menino da Pernambucanas? Ai, não vou lembrar. Ai, ele tá na Ricel hoje, eu sempre lembro dele. Você tem contato com ele? Tá na Ricel. E eu sempre lembro dele. Jura? Do Carrefour, Carrefour não, da Fest, né? Que fazia a gente largar o prato de comida, gente, pra subir nota fiscal no portal. Não subi a nota fiscal, agora eu não recebo. Tô subindo. Passando por uma boa, né? E aí foi exatamente isso. Aí eu tive essa oportunidade, né? Saí do time de logística, saí do pessoal debaixo do pessoal de logística, que eu amava, e vim ingressar o Customer Service, aí então na área comercial, que na verdade era supply, né? A gente reportava para supply, né? Mas era aqui em São Paulo, era no headquarter, a gente tinha contato direto com o pessoal de relacionamento. Era dentro do shopping. O pessoal comercial era dentro do shopping, gente. Eu não sabia o que era Burger King. Essa aqui me levou pra comer Burger King, porque eu não sabia o que era Burger King. Lucas, não me olha com essa cara. Gente, é muito doido. Eu sempre falo isso para as pessoas. Cara, é 140 quilômetros, mas é um abismo de diferença. É um abismo. Eu cheguei aqui, literalmente, como uma pessoa caipira. Aí, toda a minha comunicação foi por água abaixo, porque eu ficava tímida mesmo, porque tive pessoas que me abraçaram demais, que me ajudaram muito. Eu sou muito grata às pessoas, a Dai, ao Vaine, ao Reinaldo, a todo o time da LG na época, que são meus amigos até hoje, a Dani, a Edmeia, a Karina, perdão se eu esquecer de alguém, gente, mas são amigas que me acompanham até hoje, porque elas me abraçaram muito, porque não foi fácil, a Dai lembra, não foi fácil, eu chorava, a Dai ficava me dando chocolate, porque eu chorava. Minha tática, a gente, alimentar as pessoas. Eu chorava muito, que era saudade de casa, eu me sentia muito inferior, então teve algumas situações que a gente tinha que se reafirmar, porque era assim, ai, é a menina do interior, ai, é a menina lá de Taubaté. Então, pra mim... Não foi um começo fácil, né? Não foi um liga dizer não assim, foi. né? Assim, eu nunca tinha ficado longe dos meus pais. Até então, eu trabalhava muito em Taubaté, mas o meu salário era pra mim. Eu comprava as minhas coisas, né? Era salário base, bem pouco. Mas eu comprava as minhas coisinhas, assim, né? E quando eu cheguei aqui, eu tive que pagar aluguel. Sabe? Eu só tinha 23 anos. Foi muito baque, assim. Eu chorei muito. Foi muito difícil. Eu lembro que quando eu falei pro meu pai, você vai saber essa verdade agora. Eu lembro que o meu pai falou assim, filha, mas vai compensar o salário? Vai, pai, eu vou ganhar X. Imagina, eu ia ganhar... foi menos de 40% de aumento que me deram. Tipo assim, não pagava nem aluguel. Você lembra? Porque ela que pagava, gente. Eu lembro da negociação para trazer. Um negócio assim... baixíssimo. Eu falei pro meu pai o dobro do que eu ia ganhar, porque se eu falasse a verdade, meu pai não ia deixar. Então, assim, foi muito economia do vale-refeição para poder pagar o aluguel. Um negócio de doido, assim. Eu pagava para me manter em São Paulo, só que eu falava assim, cara, vai ter que dar certo. Isso aqui vai ter que dar certo. E aí eu fiz não tinha um plano B. Eu não me permiti ter um plano B, sabe? Porque naturalmente eu tinha um plano B, porque eu sabia que eu podia voltar para minha casa a qualquer momento. Sabe, sabia que eu podia falar, mãe, não deu certo, eu não consegui, sabe? Até me emociona de falar isso, porque foi realmente uma decisão, assim, de ter que continuar, né? E até mais cedo gravando um outro pod com a Lula, eu falei isso, né? Eu falei, cara, eu falaria pra mim não desistir. E foi de fato que eu falei, eu não desisti. Mas eu tive várias noites e dias que eu falava, tá tudo bem se eu desistir.
Só que eu não aceitava. E eu falava, mano, isso aqui vai dar certo. Eu engoli o choro e decidia continuar. Como cenas, como episódios, você sabe, que eu fiquei na sua casa. Minha mãe não sabe disso. Eu não tinha onde ficar. Eu cuidei bem, eu juro que eu cuidei bem. Eu não tinha onde ficar, né? E você me deu o teto, né? Tudo porque eu estava com aquele negócio. Cara, eu vou fazer isso daqui dar certo. E aquela velha máxima, né, cara? Se não deu certo, só vai dar certo se você não desistir. Né? Se não deu certo é porque você desistiu. Então eu escolhi fazer dar certo. E as coisas começaram a caminhar. Eu comecei a me empoderar mais, do tipo, cara, eu não vou deixar as pessoas me limitarem. E aí, pelo contrário, eu comecei a falar mais ainda, sim, eu sou a Tatiana do interior, sim, eu sou a Tatiana de Taubaté, sim, eu tô fazendo carreira aqui em São Paulo, você pode me ajudar ou não. Então, é muito isso que eu trago até hoje, sabe? Porque já usaram demais, não foram poucas vezes, foram demais a Tatiana de Taubaté. Essa coisa do interior de forma pejorativa, sabe? Então eu comecei a meio que inverter o jogo e começar a falar, não, isso aqui vai ser meu jargão, eu vou me empoderar disso e tá bom, eu vou ser a Tatiana de Taubaté. E foi muito legal que, graças a Deus, né, Deus dá o caminho, mas ele também dá o suporte, né? E aí eu me empoderei disso, continuei me conectando com pessoas que me ajudaram muito mais, você, as meninas da época, a Alessandra. Cada vez mais eu fui ganhando voz e fui vendo que eu falo, caraca, acho que isso aqui tá dando certo, né? Fui me conectando com os clientes, daí as voltas engraçadas da vida, né? Que eu trabalhei na Pernambucanas, depois eu atendi a Pernambucanas como customer service deles, estive na Pernambucanas Matriz, aqui em São Paulo, como cliente, com o time da LG. Isso para mim era umas coisas assim, foi um dos momentos assim que eu falei, caraca, como o mundo dá volta, sabe? Antes eu só era uma vendedora de uma das trocentas lojas que Pernambucanas tinha, e num determinado momento eu estava dentro da sede deles, lá na Paulista, como cliente, né? Como cliente não, desculpa, como fornecedora. Como fornecedora. Da mesma forma que hoje, anos depois, a gente recebe pessoas aqui no podcast, entrevistando essas pessoas, sabe? Pessoas que foram nossos clientes, que foram nossos colegas e que todo mundo decolou na carreira e hoje tem todo esse background para compartilhar. Eu acho isso o máximo, sabe? Cara, se você entender os ciclos das pessoas assim e vê-las evoluindo, é sensacional. E então eu vivi isso, às vezes eu parava assim no tempo, acho que eu meio que saía do corpo e ficava assim, nossa, Tati, eu acho que você tá fazendo um negócio legal. Eu acho que você tá progredindo. Qual foi a maior dificuldade de chegar aqui? Foi isso, foram as pessoas, porque não é que foram as pessoas, mas nem todo mundo estava disposto a te estender a mão, né? Quando eu cheguei aqui, tinha a dificuldade do próprio sotaque, que todo mundo zoava, do sotaque pesado. Às vezes estava em reunião, eu tímida do jeito que eu era, né? Comunicação naquela hora fez o menor sentido, tímida. No casulinho, assim. E aí, quando abria a boca, falava, nossa, que sotaque é esse? Aquilo me voltava 10 passinhos para trás. Falava, nossa, Tô falando errado. tô falando errado, exatamente. O próprio inglês na época, lembra? Os coreanos chegavam na gente, falavam inglês, e eu ficava, meu Deus, eu lembro de uma crise de choro que eu tive com o Robert Choi, que ele começou a falar um monte pra mim em inglês, eu não entendia lufas. Eu lembro que eu tive uma crise de choro no banheiro. Então, tadinho, não era culpa dele, mas... Então, tiveram pessoas que não eram nem por maldade, mas naquela época já era muito agitado aqui em São Paulo, diferente do tempo de Taubaté, né? As coisas já eram bem rápidas aqui, né? Eu lembro que quando eu cheguei no escritório, eu tinha a sensação que eu trabalhava naquela bolsa de valores de antigamente, que era todo mundo correndo, todo mundo telefone tocando. A gente nem corria tanto comparado com hoje. Comparado com hoje, exatamente. Telefone tocando o tempo todo, nosso telefone, né? Lembro? O dia inteiro tocava o telefone. Então a maior dificuldade foi meio que vencer a expectativa das pessoas, sabe? Falar assim, cara, eu não tô aqui por acaso, eu não sou um acidente. Eu não sou mais uma pessoa. Eu vou fazer história, eu vou conseguir fazer meu nome. E fora isso, conciliar o horário, porque eu tava no último ano da faculdade.
né? E na época a LG me deu uma grande ajuda, que eles me deixavam, você lembra, de ir para Taubaté fazer as provas da faculdade. Foi uma grande ajuda, mas perdi o semestre, na verdade. Foi uma grande ajuda, mas não consegui. Eu perdi o semestre, tive que transferir aqui para São Paulo. Isso me foi uma dor absurda, me doeu muito, porque eu estava na comissão de formatura, fazendo tudo, e eu não consegui me formar, porque o baile eu participei como se fosse. A festa, ela não perdeu. Eu era da comissão de formatura, gente. Eu fiz o cara até chamar meu nome lá como formanda. Imagina. Claro! É claro! Eu já tinha todos os meus... Ele chamou lá, Tatiana Souza, administração. Óbvio. Mas eu não colei o grau. O grau não dá mesmo, porque o grau é o oficial, né? Então eu não colei o grau com a minha turma. Foi muito difícil pra mim, mas mesmo assim, fizeram uma homenagem pra mim lá, porque eu era da comissão. E, cara, foi um baque pra mim, a turma toda. Eu falei, gente, eu não vou me formar. Tive que transferir para São Paulo. Então, fazer um semestre trabalhando na Berrine, indo para Paulista todo dia, era um caos. Eu perdi ponto, sim, inúmeras vezes, porque eu dormia no ônibus. E não tinha GPS na época para se localizar. Era só no boca a boca. Gente, como é que eu faço para chegar? Era no boca a boca para pegar o ônibus certo, que não tinha GPS. E o Morumbi ali era tenebroso. Tenebroso. Não tinha nada. Nada. E é louco, né, menina? Porque já era louco, imagine hoje. É mais louco ainda, né? Mas hoje ainda tem trem, hoje tem metrô ali perto, um pouquinho. Antigamente não tinha nada, só chegava ali de ônibus, mais nada. Era. Ou era carro ou era ônibus. Exato. Eram as únicas duas opções. Depois tem um 54, era meu ônibus. E daí... Então, esse foi mais difícil, assim. Emocionalmente falando, foi essa diminuição que algumas pessoas tinham, e às vezes não é por maldade, às vezes as pessoas achavam que era piada, mas pra mim não era piada, me doía muito. Então, eu me sentia muito diminuída, foi muito difícil eu conseguir conquistar o meu lugar, e conseguir ter voz, e conseguir ser quem eu era, de fato, assim. Foi muito difícil pra mim, emocionalmente falando. E logisticamente falando, foi tramitar tudo isso, né, de conseguir entregar excelência no que eu fazia trabalhando, sendo que eu tinha acabado de perder um semestre da faculdade, eu tinha que conseguir transferir a faculdade para cá, ir para Paulista todo dia. A gente batia ponto, era 7 horas da manhã, não é a moleza que tem hoje, que é flexível e pode entrar o horário que for. A gente batia ponto, 7 horas da manhã o dedinho tinha que estar lá. Era uma outra realidade, né? Então era bem complicado, dormia pouco. E aí foram quase 9 anos na LG, de fato. Desde Taubaté até São Paulo. Desde Taubaté. Foram quase 9 anos. E a LG foi uma escola, eu sou muito grata à LG, às vezes aqui no podcast a gente evita falar alguns nomes de empresa, mas a LG, assim como você, eu acredito, eu não tenho porquê evitar de falar o nome da LG. Eu sou muito grata a toda a história que eu construí na LG, a todas as pessoas que eu me conectei na LG, tudo que a LG fez com que eu me tornasse, todo o peso que a LG tem, e as pessoas que estavam ali na época têm na minha história, na minha identidade, muito do que eu sou, do que eu me tornei, por conta de todo esse processo que a LG me proporcionou. A LG foi uma excelente empresa, uma excelente escola para muitas pessoas. A gente, quando eu consegui ter um teto aqui em São Paulo, dela, que ela podia chamar dela, que era dela. Quando eu consegui ter um teto aqui em São Paulo, a gente foi morar na República da LG, que era com o Marcelo do RH, a Aline do RH, a Júlia Torres, a Fabíola estava no bolo, mas a Fabíola não foi para como é que se diz? Para República, porque a Fabíola tinha a tia dela. Foi para casa da tia. Meninas, um beijo para vocês. Foi uma experiência maravilhosa naquela época, de morar em República, de eu aprender a pagar aluguel, depois aprender a dividir as coisas. Foi muito difícil, mas eram pessoas que a LG trazia de outras cidades. A LG trazia de outras cidades, e a LG dava suporte, a LG dava um subsídio lá, ajudava a gente nos 3 primeiros meses, pagava aluguel, ajudava, pagava hotel e tal. Então, cara, a LG abriu muitas portas, não só para mim, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas. Quem viveu essa época, assim, tem uma gratificância,
Comemos grama, comemos muita grama, mas a LG tem uma grande participação na minha história e em várias outras pessoas, porque eles realmente possibilitaram esse horizonte, sabe? Porque a Línia de Santos, o Marcelo ele é de Minas, a Júlia também de Taubaté, a Fabíola de Taubaté. A gente não tinha essa percepção, nós éramos interioranos das cidades que a gente vinha, e aquilo ali era a nossa cabeça. A LG proporcionando pra gente essa abertura, essa vinda para São Paulo, abriu nosso horizonte, deu pra gente outras possibilidades. Todos nós hoje estamos bem empregados em outras empresas e prosperamos, mas porque naquela época a LG acreditou na gente, mesmo a gente sendo de base, né, sendo assistentes e tal, a LG acreditou na gente e subsidiou a nossa vinda para cá. Você ficou quantos anos com o CS? Antes de virar casaca, entendeu? Virou casaca. Virei casaca, não. Nossa, eu amo ainda Customer Success, Customer Service, Customer Experience. Casaca, fui para vendas. Saí da LG em 2013, tomei uma difícil decisão de sair da LG e tudo por todas essas possibilidades que São Paulo, que a evolução proporcionou pra gente. Eu fiz uma pós-graduação subsidiada pela LG e na pós-graduação uma professora me questionou: por que você tá tanto tempo numa empresa? Aí eu falei: não, porque eu tô crescendo, porque é plano de carreira. Não, mas você tá se aperfeiçoando numa história só, numa cultura só. Você não acha que tá na hora de você fazer entrevistas? Menina, aquilo foi um confronto pra mim. Aí ela falou assim: há quanto tempo você não faz um currículo? Eu falei: o currículo que eu fiz na LG foi quando eu entrei, que era o currículo de produção. Não tinha minha faculdade, não tinha nada. Porque eu fui evoluindo e fui fazendo os processos internos, né? Então eu nunca mais tinha feito um currículo. Ela falou assim: há quanto tempo você não faz currículo? Eu falei: desde 2005. Aí ela falou: não, você vai testar, eu nunca mais esqueci isso. Não, você vai testar a sua empregabilidade. E eu, gente, que babado. Aí vai eu fazer um currículo para a professora ver na pós-graduação e tal. E comecei a me candidatar nas vagas, era vagas.com e tal. Aí comecei a me candidatar nas vagas e eu comecei a fazer entrevista. Só que era assim, era só para testar a minha empregabilidade. E eu falei assim: gente, se eu passar, eu faço o quê? E agora? E aí, você bem lembra, na época que começou todo aquele trâmite de promoção e não promoção, Danilo querido, Danilo Costa, você tinha recém se movimentado, o Danilo estava assumindo na época, eu estava super de braço direito do Danilo, e aí... Eu tinha ido embora, né? Hã? Eu tinha ido embora. Você se movimentou primeiro, não? Você já tinha ido embora? Não, eu já tinha ido embora. Você já tinha ido embora? O Danilo veio pra São Paulo, quando você tinha ido embora. No meu lugar. Foi isso. E aí, então, acho que foi, aí se movimentou, aí eu lembro que eu entrei nos atritos com o Danilo, atrito assim, porque o que eu falei: Danilo, eu vou embora. E ele: não, você não vai. E aí as coisas não andavam e tal. E eu tava nos processos que eu tava muito avançada, assim. E numa dessas, você lembra que veio a próxima empresa. E também, aí era para assumir a vaga de coordenação. Né? E aí era a vaga para a coordenação de CS, né? Num grande resumo aqui, quando a gente inaugurou a área de CS na LG, a gente fez nascer a área, né? Você liderava a área, eu fui uma das primeiras contratações, a gente pegou os estagiários da época para treiná-los. Annelise, um beijo, eu te amo. Annelise Isber, estagiária de marketing, Luizinho, estagiário. Luiz voando aí no mercado de... Era o estagiário que usava terno. O estagiário que usava terno. Ele era o máximo. Era maravilhoso. Então a gente fez nascer, então eu tenho até isso, até hoje eu tenho isso no meu currículo, né? O background da gente conseguir fazer nascer uma área de CS com o entendimento que a gente tinha de CS até naquela época, né? Do que a gente entendia por certo naquela época. E aí, eu não me tornei coordenadora na LG, mas a LG me abriu as portas, me proporcionou, me preparou, me respaldou para que eu conseguisse concorrer uma vaga de coordenação na próxima empresa. E aí eu continuei com a DAI, era um negócio meio doido. E continuou a mesma cultura, entendeu? O conselho da professora foi aceito só parcialmente.
Porque continuou igual. Pois é. Só mudou o negócio. No lugar de ser linha branca, TV, mudou para celular. Era isso. Era isso. Era isso. E aí, fiquei um tempo era Samsung, fiquei um tempo na Samsung. Foi uma baita experiência, um baita processo de resiliência. Foi meu primeiro cargo como liderança e eram muitas pessoas. Eram muitas pessoas. Então, foi um momento ali que eu tive que aprender, tive que eu já tinha crescido como inteligência emocional ali naquele processo todo que eu passei na LG, mas na Samsung foi diferente, pela resiliência, pelo poder da marca na época, pela quantidade de pessoas, expectativas das pessoas, né, enfim, pelo volume de trabalho. Mas eu realmente tinha esse sentimento, porque quando eu voltava para aquele confronto que eu passei com a minha professora na pós-graduação, ela falava exatamente isso. Você está se formando num único segmento, numa única cultura. Aquilo ecoava dentro de mim. Eu falava, caraca, eu continuo na cultura coreana, né? E praticamente o mesmo segmento, né? Eletrônicos e tal. E aí, 2 anos depois, veio o convite para eu ir para a empresa que eu estou até agora. É uma cultura completamente diferente, um segmento completamente diferente. E aí, mais uma vez, eu tive a oportunidade de reestruturar uma área de CS. E é muito legal que, assim, naturalmente, eu gosto muito de pessoas. Naturalmente, eu gosto muito de processos. Né? E como eu sempre estava envolvida nessa área, é completamente diferente o que a gente criou na LG e o que eu criei onde eu estou na empresa que eu estou hoje. Né? Mesmo que foi há 9 anos atrás. Mas as estruturas foram mudando, as necessidades foram mudando. Os temas, os clientes, a forma, né? Exatamente, a gente já passou nessa época que a gente já começou a falar mais de experiência, não era mais tanto serviço, não era tanto mais no proativo, né? A gente começou a ser mais, aliás, a gente não era tão no reativo, a gente começou a aprender a ser mais proativo. Então eu fui evoluindo junto, né? Esse canal aqui começou, até para vocês saberem, esse canal começou aqui porque são duas apaixonadas por Customer Service, Customer Success e Customer Experience, por todo esse processo que envolve a entrega para o cliente final. Eu e a Day, a gente sempre foi muito apaixonada por isso. Esse canal nasce a partir disso. E toda essa experiência que eu fui arrastando comigo de empresa a empresa, isso também foi evoluindo, né? Então eu fui consecutivamente evoluindo junto. Criei reformulei, na verdade, não criei, mas eu reformulei o conceito de CS na minha empresa atual. E também lá a área reportava diretamente para vendas. Aí ela, ó. E aí eu pulei para vendas. E porque, na verdade, quando eu fui para a empresa já era de vendas, eu já reportava para o diretor comercial de vendas. Porque já era essa a ideia, né? Ter uma pessoa como CS dentro da área comercial para sentir de fato as dores comercialmente falando, para entender como é que foi feita a negociação, para realmente entender se toda aquela negociação estava ali entregue no produto final. Então, a veia ali comercial é muito forte, né? E isso me agregou muito, porque até então o meu conhecimento era base de logística, era logística e supply, ou seja, era operações. Eu continuo apaixonada por essa área, me envolvo sempre onde eu posso, seja no cliente, seja na minha própria operação ali, eu estou sempre ali envolvida com isso. Mas quando a gente foi criar essa proposta de CS para a empresa atual, é justamente trazer esse time para debaixo do guarda-chuva de vendas, para ele realmente participar da negociação. Falar, olha, a negociação nasceu aqui. Garanta que a entrega vai ser essa. Então, não é só garantir que a entrega vai chegar no lead time correto. Não, é que todo o produto, a cor, o markup, o prazo, tudo ali vai ser de forma completa. Então, a ideia da empresa foi isso, foi envolver comercialmente esse time, e com isso o meu contato com o time todo comercial, diretamente com os clientes, foi muito grande. A LG também proporcionava muito isso, mas ali, de uma forma diferente,
acabei que me envolvi muito mais nesse time comercial. Na pandemia, a gente se viu... Já existia um projeto de fazer um e-commerce do varejo, né, um site, para que todos os clientes pudessem imputar seus pedidos lá e tudo mais. Só que como já é uma rotina de vendas, ter a pessoa do comercial e ter o cliente, e essa pessoa do comercial tira o pedido, né, faz aquela tiragem de pedido e tal, já é uma prática normal. A gente não dava muita vazão para esse site. Na época da pandemia, ninguém podia sair para a rua, ninguém podia tirar pedido, o vendedor não podia visitar o cliente. E então a gente falou, putz, esse projeto tem que sair do papel. E aí esse projeto é um projeto direto da Alemanha, é um site da Alemanha que cascateia para o mundo inteiro. E aí, em 2020, que estava todo mundo nessa situação, a gente falou, putz, já que está praticamente tudo parado, é a hora de a gente dar vazão para esse projeto. E aí, então, foi 2020 inteiro focado nesse projeto, junto com a Alemanha, junto com o Latam, para fazer isso funcionar. E os pedidos que a gente conseguiu vender na pandemia foram porque a gente deu vida para esse site. E aí não tinha que ter contato, né, com as lojas e tal. O pessoal comprava lá e tinha aquela pessoa que trabalhava de porta fechada, então tinha que comprar mercadoria e tal. Sim. E por conta desse site, por conta desse projeto, eu me tornei gerente de vendas, assumi uma cadeira junto com o time comercial, me despedi de CS, mas Beijinho. Já volto. me despedi de CS, mas eu tô sempre envolvida, eu sou apaixonada por essa área, e lá na empresa a gente tem a grata oportunidade de não ser tão grande como eram as outras, de pessoa, né, falando de estrutura de gente. Então, eu tenho os meus CS ali tudo debaixo de mim, tenho muito contato com o pessoal de lá, eles deixam a gente fazer uma interação, então sempre que eu posso eu vou lá, converso, falo, olha, vamos para esse lado aqui, não vamos para aquele lado. E isso que eu falei, isso me dá um diferencial, estando hoje na cadeira de vendas, eu tenho um time grande debaixo de mim, isso me dá um diferencial por eu conhecer todo o processo, né? Porque hoje eu consigo, graças a Deus, ter no meu background um end-to-end de como a roda funciona. Sei como é que produz, como vende, como entrega, como chega toda a cadeia. Exatamente. Então eu consigo entender das dores de cada processo, e quando dá algum problema eu consigo falar, opa, eu sei dessa dor, deixa eu lá visitar isso. Então eu sou muito grata pela minha trajetória, eu sei que eu posso ainda mais, eu sei que eu ainda quero mais, eu sei que eu ainda posso ir muito mais além. Última quinta-feira do ano. O que tá para 2025? 2025. Ai, meu Deus, isso me dá uma ansiedade. Última quinta-feira do ano, todo mundo quer saber. Gente, mais 2025. A gente comentou isso agora há pouco, né? A gente está indo num mundo cada vez mais acelerado. Ter ambição é muito bom, ter ambição, né? Eu cheguei até aqui porque eu tive uma ambição, porque eu projetei um caminho, uma meta, e eu quis viver todo esse processo até chegar lá, processos difíceis. Só que às vezes é muito preocupante, porque a gente acaba se acelerando muito, né? 2025, eu tenho projetos, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar entregando o meu trabalho com excelência, mas eu quero correr menos. Não quero ter aquela... Eu tô num momento que eu me policio muito, até pela Mari, para não entregar muita ansiedade para ela. A Mari só tem 2 anos, gente. Então eu me policio muito, porque você me conhece, né? Eu estou acelerada, estou correndo, e quero isso, e quero aquilo. Então hoje, a Mari, eu tendo uma participação ativa na construção da identidade da Mari, eu não quero transparecer para ela essa coisa de ansiedade, né? Então eu quero continuar evoluindo no meu trabalho, eu quero continuar entregando
cada vez mais com excelência, eu quero continuar compartilhando da minha história, eu quero continuar fazer com que as pessoas... a gente sempre fala isso, né? A gente acha que a gente não tem muito o que acrescentar, a gente sempre se minimiza, fala, não, gente, eu sou uma pessoa comum, que trabalha e sou dona de casa, e tarana. Mas não, eu quero continuar... de alguma forma, tendo voz, com uma comunidade pequena que seja, pelo podcast, pelo Instagram, pelas pessoas com quem convive comigo, então as pessoas falam, cara, continuem, não parem, continuem evoluindo, continuem crescendo, continuem almejando, continuem sonhando. Então, acho que a ideia é mais ou menos isso, em 2025, eu continuar tentando e buscando uma versão melhor da Tatiana como esposa, como mãe e como profissional. Ela vai ensinar a Mari a fazer podcast. Deixa ela trazer. Não, mas a Mari já tem uma excelente professora, que é a Sofia. Verdade, isso é verdade. Particular e fala na mesma língua aí. Exatamente. Vou deixar isso para a Sofia. O que mais, Tati, que você quer falar pro público que a gente tem aí? O que mais você conta? Ai, o que eu mais posso falar? Esse, gente, foi um podcast de despedida. Uma das decisões para 2025, em todo esse processo de evolução contínua que todo e qualquer ser humano precisa viver, eu também estou evoluindo. E não é por uma questão de evolução que eu estou deixando de fazer o podcast, mas é por uma questão de agenda, por uma questão logística, enfim. Mas, assim, e foi uma decisão que meio que inconscientemente foi agora, fazendo um ano. Eu até me surpreendi quando a gente chegou aqui, que hoje está fazendo um ano. Um ano. E foi um ano, assim, de histórias. Eu e a Dai, a gente tem uma conexão muito forte. A Dai, de fato, me ajudou muito. Todas as histórias que a gente construiu. Às vezes eu falo muito isso para os meus liderados ou para as pessoas que estão em volta de mim. E não é nem porque eu sou líder tentando puxar a sardinha para o meu lado de maneira nenhuma. Mas é assim, valorize os seus líderes, deem chance para eles compartilharem da história. Aquilo que não te agrega, aquilo que você acha que não faz sentido, deixa de lado, mas aquilo que agrega, se ele está como seu líder, é porque ele fez uma labuta ali, ele fez uma lição de casa melhor que você para estar ali onde ele está. E eu sempre vi isso muito na Dai. Então isso nos conectou Ela fala que muito. ela era malvada, mas isso é Ela era, mas isso é o quê? Eu exibi. O lado malvado dela eu ignorei. sempre foi boazinha. Eu enalteci o quê? Eu enalteci a inteligência, eu enalteci a liderança, eu enalteci todas as vezes que ela estendeu a mão pra mim. E isso fez com que ela saísse do posto de chefe. Eu falo que é minha chefinha até hoje. Mas eu fiz com que ela... Eu tirei ela do cargo de chefe e ela se tornou amiga, e já são... 20 anos já. Conta a ideia. Gente, Passa pizza. E aí, depois, tomando vinho lá em casa, nasceu a ideia desse podcast, porque nós somos duas apaixonadas pelo processo do cliente, pelo encantamento do cliente, porque a gente tem um incômodo, sim, de entregar excelência, de entregar experiência, isso é natural nosso. Com isso nasceu esse podcast que eu tive a honra de estar à frente. Foi um ano de muita alegria, diversão, gargalhada, história boa, que eu guardo no fundo do meu coração. Desculpa, bati no microfone. Que eu guardo no fundo do meu coração. Foi muita história, foi muitas conexões, foi muita coisa boa mesmo, que mais uma vez a Dai proporcionou. Porque embora somos nós três nesse... Senta aqui, Felipe, vamos fazer um episódio de despedida. tirou o diretor ali da polícia. Tirei o diretor da cadeirinha dele. E, gente, esse ano foram 52 episódios no ar. Ele vai fazer de blogueiro. A Dai queria fazer sucesso de blogueiro. Aqui. Teve que improvisar o microfone de uma hora aqui, gente. Porque eu sou do improviso. Porque eu não falei pra vocês, gente, que muita parte do que eu sou também, eu falei da parte da igreja, mas eu fazia teatro, gente. Então, olha, o improviso é comigo mesmo. Não, isso Então tem que dar zoom na direita. é muito do que eu sou, porque eu gosto do quê? De fazer a bagunça. O produtor agora tá ali, ó, tentando arrumar a câmera, o Felipe que vai ter que editar ali depois. Tentando organizar tudo. Segura aí. Não vai ser editado. É assim que funciona um podcast, gente. Que foi mais uma descoberta.
E é isso, gente. Que é isso, gente. Foram 50 e tantos podcasts, 50 e tantas conexões. Foi muita história. A gente riu, a gente chorou, a gente comeu marmita, a gente não comeu. A gente comeu amendoim. O diretor não gosta que eu fale isso, mas a gente grava, gente, num sábado, o dia inteiro. Você acha que essa roupa é diferente? Não, gente, a gente troca de roupa. A gente tomou banho. Não, nada. Hoje é o último episódio. Eu tô com o banho das 8 da manhã. Não é, os três, tá todo mundo aqui comendo banho. Gente, é isso. Então, foi uma experiência que eu quis viver. E aí, isso que eu ia falar isso. A gente decidiu, nós três juntos, tomando vinho lá em casa. Vamos fazer um podcast, então. E aí, a gente foi atrás. Mas a Dai, ela tem um senso muito forte de liderança. Então, a Dai correu atrás. O Felipe atrás da Dai. Essa doida aí. E aí, a gente fez isso acontecer. Mas é muito com o empenho e dedicação da Dai. Então, muito obrigada por isso. Muito obrigada por mais uma vez me aceitar três histórias daqui nesse processo todos. E foi um projeto que eu amei participar, foi um projeto que eu amei estar, sempre vai estar no meu coração. Eu sempre vou assistir com muito carinho. Vou invadir aqui, às vezes vocês tenham a certeza que eu irei. Intimidade é uma merda, eu vou vir. Dá dinheiro, mas não dá intimidade, vocês não conhecem. Claro que eu vou vir aqui invadir, então é um tchau, eu não estarei aqui a partir de 2025. Mas terei visita, com certeza. E acho que um recado que eu deixo aqui para vocês é assim, se arrisquem, gente. A gente sempre fala isso nos primeiros episódios, a gente tremia, a gente gaguejava, o pessoal aqui do estúdio ficava doido porque tinha que voltar a editar, esse aqui ficava doido que tinha que editar e cortar. Mas daí, gente, eu acho que a gente chegou numa estrutura hoje, numa ideia de podcast super legal, porque somos nós. Somos nós. Essa sou eu. Todos os podcasts sou eu. É a Dai. Não existe personagem aqui. A gente, no comecinho, a gente fazia script, a gente fazia roteiro. A gente falou, gente, não... Somos nós. Então, muito obrigada por vocês terem nos assistido, por vocês terem nos permitido entrar na sua casa. Foi muito bom participar até aqui. Eu vou adorar continuar assistindo os podcasts agora como espectadora. Estarei lá toda quinta-feira, 6 horas da tarde. Esteja você também. E foi um grande aprendizado, uma grande porta que se abriu com todas as conexões, com todas as amizades, com nossos vínculos, né, que a gente fortaleceu ainda mais. E o que eu quero desejar para vocês é sucesso. Eu sempre vou estar torcendo para você e pelo podcast, mas eu já torço na vida há 20 anos, eu já torço. Desde sempre. Então, eu sigo no Experiências Contam como espectadora a partir de 2025. É isso. Muito obrigada, diretor. Obrigado. Agradecer esse ano também para você. Eu posso falar que foi um ano muito construtivo, criativo, que a gente deu muita risada, como você falou. Vai fazer muita falta. As puxão de orelha, meus gritos ali. Gente, não quiser. Mas não é por isso que eu tô saindo, não, tá, gente? Porque eu já tinha superado já. Deixar despejar assim. Claro, não tô pedindo demissão. Não, mas acho que um processo legal também para dividir com todo mundo é que foi essa coisa muito madura dos dois lados. Conversou tranquilamente, não houve uma briga, não houve nada. De maneira nenhuma. Decisão, e a gente, obviamente, tem que aceitar, né? Então, acho que a gente tem que pôr sua cabeça para você, não, pelo amor de Deus. E também te apoiando. É isso. As portas, obviamente, estão sempre abertas, porque você faz parte dessa construção aqui. Só tenho que agradecer. Um fundinho triste, né? Bem triste. Bem. O que eu posso dizer para a Tati? Ela ali, ó. O que eu posso dizer, né? Às vezes ela conta que, você me inspirou. A Tati é uma inspiração para mim de vida, né? Ela sempre foi essa pessoa assim, cara, vou me ferrar porque eu vou para São Paulo, não sei o que é isso, mas eu tô indo.
Como é que eu faço? Ela sempre foi muito de falar. A comunicação dela, da Tati, sempre foi muito direta. E isso é importante. Então, é uma coisa que eu sempre busquei em mim, me inspirar em você com isso. Né? Essa página que ela tem com Deus também é maravilhosa. É muito importante isso, que ela constrói ali a história de vida com o marido dela, com a Mari fofa, sapeca, de ver a casa. É maravilhoso. E eu aprendi muito com a Tati. Eu sou a pessoa do backstage, eu não sou a pessoa da comunicação, eu não sou de falar alto, não sou de me comunicar, mas eu aprendi muito. Então, obrigada por esses 52 episódios que a gente ficou maluco em muitos momentos. Quem vai? Meu Deus, falta um, que não é Tati. Mas eu sempre digo para todos os convidados aqui que a moeda de troca que a gente tem mais valiosa, né, da nossa vida, que todo mundo só tem ela, são 24 horas por dia. Então, obrigada por todas as horas que você entregou a esse projeto durante esse ano, não só aqui, mas as horas extras que a gente sabe que precisa fazer fora daqui. Então, obrigada pela sua entrega, obrigada pelo coração que você trouxe, pela energia que você trouxe, por todo o comprometimento. Isso eu já conhecia há anos, não é por isso que a gente está junto até hoje como amiga, porque é isso que faz você brilhar. Então, obrigada por tudo. É isso, gente. Dai, vamos colocar todo mundo numa câmera? Na central, todo mundo na câmera agora. Gente, é isso. Essa é a nossa família. Experiências contam. E o quê? Eu? Ah, verdade. Ah, tá cortando a lã. Não, pode deixar na câmera. Não, Deu? deixa no pote. Foi? Aí, Boa! aí. É isso, gente. Essa aqui é a nossa família. Experiências contam. Sempre vou ser família. Não me excluam, gente. Não. Família. Não, deixa no lado pra saber que tá com o seno. Ela vai pesquisando lá. Isso aqui eu posso participar? Pode. Tipo pessoa. Eu acho que vai ser tipo isso. Essa aqui é a nossa família. Nasceu, é embrionário ainda, mas eu tenho certeza do sucesso que ainda vai ser, porque já é um sucesso, já deu certo. É um projeto que está no meu coração, me evoluiu como ser humano, me evoluiu como profissional, evoluiu a nossa amizade, tudo isso. O que eu deixo para vocês é muito obrigada por esses 53. 52. Episódio 51. Muito obrigada. Boa ideia. 51 episódios. Muito obrigada pelo esse ano inteiro. E o que eu deixo para vocês é se arrisquem, saiam da zona de conforto, se coloquem à prova. Não peguem muito leve com vocês. A gente tem um potencial assim absurdo. Todo ser humano tem um potencial que a gente mesmo se duvida, a gente mesmo se coloca em dúvida. Vai para cima, acredita e vai. Nós somos prova disso daqui. É isso. Gente, o Experiências Contam fica por aqui. Deixa eu agradecer. Desculpa. Olhe para aquela câmera. Mas Deixa como a pessoa te encontra. as pessoas te encontram na rede social. Ai, gente, que momento esperado. Eu vou adorar me conectar com vocês. Eu respondo todos os directs. Como Experiências Contam, pode continuar me falando lá. Respondo. Deixa eu ter mais. Você. Verdade. Tatiana Souza, Suim, S-U-I-M, é o meu LinkedIn. Se conectem comigo, eu vou adorar receber os directs, os inbox. Eu tô lá. Tatiana Souza é o meu Instagram. Meu Instagram é fechado, mas pode pedir conexão lá. Fala que você me viu de Experiências Contam, que a gente quer conversar e que eu te aceito. Fiquem à vontade, eu adoro me comunicar, eu adoro fazer amizades, eu adoro me conectar com as pessoas. Acho que parece, né? Então, me encontrem lá que a gente converse. E não deixem de conectar. Toda quinta-feira, 6 horas da tarde, tem episódio novo no canal Experiências Contam _ podcast. Tá assistindo no YouTube? Corre lá no Instagram. Tá assistindo no Instagram, tá no carro, tá dirigindo? Vai lá, escuta no Spotify, tá na Amazon também. Então, está em todo lugar, gente. É só procurar. Vou terminar aqui o nosso episódio de Natal, então espero que vocês tenham comido bastante peru ontem, porque foi Natal, mas não façam isso no próximo, que é o Ano Novo.
né? Então, agradecendo aqui a C3, a agência de marketing, para tudo que você precisa. A Go for Ride, que é a paixão por mototurismo, quase que eu erro aqui. Alex Chaves, experiência do cliente, se conectem com ela. E a Isa Reis, falando de carreira. Então, a gente te aguarda em 2025. Eu vou estar aqui com muitas novidades para vocês. Felipe, volta pra cadeirinha. Me aguardem, porque o ano de 2025 ainda tem muito assunto. Você ficou curioso, quer contar a sua história? Deixa aqui, ó, nos comentários. Manda recado em todas as redes sociais, você sabe aonde estamos. E até o ano que vem. Tchau, tchau! Tchau!